Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer ao professor Fábio pela oportunidade de apresentar esse trabalho em vídeo, já que eu não pude estar presente aí na quarta-feira, né, que era a data correta da apresentação frente a todos os colegas de aula. Mas isso não foi possível porque eu acabei fazendo alguma confusão em relação aos horários que foram trocados. Mas eu acredito que agora já está tudo resolvido, né? Então vamos começar a minha apresentação agora. O meu nome é Daniel e eu vou fazer uma análise do filme Forrest Gump relacionado a algumas teorias de Henri Bergson, um importante filósofo aí na teoria das imagens. É importante que se diga que o Bergson é um filósofo que se opõe um pouco a essa era cartesiana dos filósofos, né? Esse pensamento mais matemático que dominava os filósofos da era moderna. Ele nega um pouco isso, ele diz que a ciência utiliza uma percepção de tempo como um tempo ideal, que não é realmente o que acontece, e diz que a ciência, para isso, aprisiona a realidade em uma determinada faixa de tempo. Com isso, ele diz que a ciência acaba exterminando essa realidade. Então ele vai estudar um conceito de duração um pouco diferente, que pode ser separado em duração homogênea e heterogênea, sendo a homogênea essa duração que a ciência utiliza até hoje, né? Uma duração que segue uma linha, né? Segue uma linha do passado até o futuro, uma linha de início, meio e fim, uma linha que é mais matemática. Já na duração heterogênea, ele vai defender que essa duração se insere num tempo onde a realidade nunca se repete, né? Porque a gente nunca sente a mesma emoção, a gente nunca tem a mesma percepção das coisas quando aquilo acontece pela segunda vez, né? É um tempo de existência, né? Então, com essa teoria, ele quebra um pouco essa ideia que tinha na duração homogênea de início, meio e fim, né? Além desses conceitos de duração, ele apresenta também uma ideia de intuição e inteligência, né? O conceito de intuição está ligado para ele àquilo que um objeto possui de único. Em alguns animais, incluindo nós humanos, a inteligência evolui mais devido por nós sermos animais vertebrados, né, que permite uma evolução maior dos nossos sentidos pelos nervos. Já o que acontece nos animais invertebrados é o contrário. A inteligência não evolui tanto, mas eles utilizam muito a intuição para sobreviver. Então, ele compara inclusive os macacos às abelhas, os humanos às abelhas, e diz que as abelhas são seres instintivos, já os humanos e os macacos são seres inteligentes. Então, terminando essa introdução aí de Bergson, eu vou fazer com base nisso umas análises a respeito do filme Forrest Gump. Primeiramente vou apresentar o filme, né? É um filme que chama Forrest Gump, o Contador de Histórias. Ele retrata a vida de um homem que senta numa parada de ônibus e conta a história da sua vida para várias pessoas que passam por ali. E ele é visto com maus olhos por muitas pessoas, mas na realidade ele é um homem que vê o mundo de uma maneira diferente, simplesmente isso. O ator, né, que interpreta esse personagem é o Tom Hanks, interpreta de uma forma brilhante. Esse filme, inclusive, foi premiado com 6 Oscars, inclusive como o melhor filme em 94. Então, como ele fica sentado naquele banco, apresentando a vida dele para as pessoas, se percebe, evidentemente, que o personagem principal, o Forrest Gump, ele tem uma facilidade de trazer as imagens que foram importantes no seu passado de volta da sua memória e contar e passar adiante essa história. Ele tem uma frase, inclusive, que ele fala assim: é engraçado como a gente se lembra de determinadas coisas e de outras coisas não. Então, de certa forma, o filme tem uma relação nessa questão de memória também. Mesmo ele não conseguindo guardar todas as imagens que passaram pela sua vida, como ele retratou nessa frase, ele tem uma capacidade incrível de externar através do seu corpo e modificar a realidade à sua volta, né? Tanto é que depois, quando ele começou a correr,
Tem uma parte do filme que ele simplesmente decide sair correndo sem motivo nenhum. E então ele corre até o fim da cidade, aí ele corre até o fim do país, corre até o fim, enfim, até chegar no oceano, e ele chega no oceano, dá meia volta e decide correr sem motivo nenhum novamente até a outra ponta do oceano, e as pessoas começam a perceber isso e achar que ele está correndo pela paz mundial, enfim, pelas mulheres, tá questionando alguma coisa do governo, alguma coisa assim, mas não, ele simplesmente deu vontade de correr. E na realidade, ele tinha o QI um pouco reduzido. Em determinado trecho do filme, se fala que o QI dele é de 75, um exame que ele vai fazer para tentar entrar na escola estadual. Inclusive, ele não é aceito nessa escola. Então eu consigo fazer uma certa análise quanto a isso, de que o Forrest Gump ele consegue ser mais intuitivo do que na verdade inteligente. Ele tem mais intuição do que um ser humano comum. E isso se retrata claramente do filme. O motivo, então, pelo qual ele começou a correr, se revela um pouco depois no filme, foi uma frase que a mãe dele falou, que a gente tem que pôr o passado para trás quando a gente quer continuar. A vida dele estava muito ruim e ele decidiu sair correndo. Então, ele, com essa atitude dele, ele acabou mudando todo mundo à sua volta. Quanto ao tempo do filme, a gente percebe claramente que ele é cronológico, né? Ele segue uma sequência. Ele vai contando a vida dele desde que ele era criança até o momento atual, quando ele está sentado ali ao lado da pessoa contando para a pessoa na parada do ônibus. Ou seja, é uma durée homogênea, né? Uma duração homogênea. Mas, mesmo assim, no decorrer do diálogo, a gente percebe claramente que, às vezes, ele fala do tempo em certos momentos da sua vida como se ele estivesse existindo dentro do tempo e não como se o tempo estivesse passando, né? Ele chega, inclusive, a fazer um questionamento quanto ao destino. Ele fala assim, quando, após a amada dele falecer, ele conversa com ela no túmulo falando assim, eu não sei se cada um de nós tem um destino traçado ou se a gente fica simplesmente solto por aí, flutuando numa névoa, mas eu acho que é as duas coisas. Então ele questiona um pouco, durante todo o filme ele questiona um pouco essa relação com o tempo, né? O tempo é uma coisa importante para ele. E essas imagens que saltam na cabeça dele, durante essa narrativa, ele contando para a pessoa sobre a vida dele, parecem que foram colagens que foram sendo aplicadas na mente dele. Quando ele via aquilo ficava retratado, ficava grudado na tela, na cabeça dele. Então ele se sente um pouco estranho com isso, né? Inclusive por ele não conseguir lembrar de tudo que aconteceu com ele. Então fica fácil de perceber que aí tem um conceito importante presente aí no filme, um conceito importante da duração de Bergson. Se cada vez que um objeto fosse identificado, ele tivesse que ser guardado e a gente tivesse que se surpreender com aquele objeto, a gente seríamos animais completamente enlouquecidos pelo novo, né? A gente ficaria sempre imaginando coisas novas, sempre identificando coisas novas, quando na realidade assim não. A gente identifica uma coisa, a partir do momento que eu vi uma caneta, eu guardo naquela memória que aquilo é uma caneta, e a próxima vez que eu perceber uma caneta, a não ser que seja uma caneta muito diferente, que eu vou guardar uma nova imagem, mas a partir do momento que eu vejo um objeto novamente, o meu cérebro consegue trazer aquela colagem e sobrepor a imagem atual que eu tenho e eu identifico qual objeto é aquele. Mais ou menos esse o conceito que o Bergson traz pra gente. Eu acredito que consegui fazer uma análise considerável em relação a esse filme. E é isso, muito obrigado mais uma vez.